Eu quebrei o pino intencionalmente para a gente poder inverter isso aqui. Vamos inverter e vamos ver o que acontece. Olha só. Quando eu inverti isso aqui, automaticamente eu coloquei a fase desse lado. Vamos ver se ela está lá. Aí a fase está aqui. Eu desliguei o circuito. E mesmo o circuito desligado, eu tenho uma fase aqui. Olha só. Então tá aí a necessidade de você padronizar essas instalações. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal, Canal da Eletricidade, que está passando aqui rapidinho para falar sobre os erros mais comuns em instalações de tomadas e interruptores nesse novo padrão ABNT aqui. Tipicamente, os erros mais comuns e as dúvidas mais comuns na montagem e instalação de tomadas e interruptores é em relação à altura da tomada, tá? Em relação ao piso. Um outro erro comum e também uma dúvida muito comum que você vê nas instalações é em relação à posição do pino terra. Tipicamente, esse pino terra deve ficar voltado para cima. Já já vou explicar por que tem que ser voltado para cima. E na posição terra para cima, a fase vai sempre do lado direito e o neutro vai do lado esquerdo. Posso inverter? O que vai acontecer se eu inverter? Vai funcionar, mas a gente vai ter problemas com relação ao seccionamento da fase em relação a alguns eletrodomésticos. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo clássico disso. A gente tem aqui um filtro de linha e a gente observa que ele tem esse padrão aqui de plug. Um padrão onde você tem um ângulo de 90 graus do cabo em relação ao pino. Isso aqui foi feito para ser plugado desta forma. Se você inverter isso aqui, vai funcionar. Mas olha só o que poderia acontecer. Você ia colocar dessa forma e o fio ia ficar obstruindo aí os interruptores. Além de não ficar uma coisa muito bonita. Não é uma coisa bonita de se ver. Tá, um outro aspecto é que quando você coloca dessa forma, você garante e eu consigo seccionar aqui, fazer o seccionamento nos interruptores que vêm nos dispositivos. É o que a gente vai fazer um teste já agora aqui. Então esse cara aqui está ligado, colocando o pino aqui na mesma orientação aqui da tomada, olha só, a mesma orientação da tomada. Nós vamos verificar onde está a fase aqui agora. Para isso a gente vai utilizar aqui essa caneta de teste, já nós vamos falar dela também. Na verdade é um multímetro completaço, True RMS. Nós vamos utilizar esse cara aqui para fazer uma medida aqui. A minha fase está aqui do lado direito, olha só, a fase está aqui. Se eu desligar o interruptor, eu não vou ter mais nada aqui. Não vou ter mais nada aqui, não vou ter mais nada aqui porque aqui é neutro e aqui é terra. Novamente, fase aqui. Se isso aqui tivesse invertido, na hora que eu fizesse o seccionamento através do interruptor, eu ia continuar tendo fase no pino. Tá? Semelhante ao que ocorre com lâmpadas, quando você inverte a ligação de uma lâmpada. Você coloca a fase na rosca do receptáculo, né, do soquete, quando ele deve ir no pino central. Então esse é um dos motivos porque a fase tem que ir sempre do lado direito em relação ao terra, mas o terra tem que ficar voltado para cima e não para baixo. Outra coisa, pessoal, eu posso colocar essa tomada, em vez de colocar aquela na parte de baixo, eu colocar no meio ou em cima? Eu até poderia colocar, mas da mesma forma ela ia obstruir aqui um interruptor. Ela ia obstruir o interruptor. Então, a melhor posição, esteticamente falando e funcionalmente falando, é aqui dessa forma. Tá? A mesma coisa se aplica
aqueles pinos que não tem esse ângulo de 90 graus, tem um ângulo reto. A mesma coisa, é uma questão de estética, é um padrão que se adotou, tá? Esse aqui é uma extensão da clamp, a gente vai mostrar um outro aqui. Pessoal, mesma coisa vai acontecer com esse outro filtro de linha que tem um interruptor aqui, tá? Porque ele vai seccionar a fase, tá? Quando eu tenho aqui ele ligado na posição 1, eu vou ter fase aqui. No centro eu não vou ter nada, que é o terra, e aqui também não vou ter nada porque é o neutro. Se eu desligar isso aqui, olha só o que acontece. Não tenho mais nada aqui, não tenho mais fase aqui. Eu quebrei o pino intencionalmente para a gente poder inverter isso aqui. Vamos inverter e vamos ver o que acontece. Olha só. Quando eu inverti isso aqui, automaticamente eu coloquei a fase desse lado. Vamos ver se ela está lá? Aí a fase está aqui. Eu desliguei o circuito. E mesmo o circuito desligado, eu tenho uma fase aqui. Olha só. Então tá aí a necessidade de você padronizar essas instalações. Tipicamente nós temos, segundo aí a NBR 5410, 3 alturas padrão, né? Baixas de 30 centímetros, médias que fica de 1,20 a 1,30 e também nós temos as tomadas altas que fica entre 2 e 2,25 m. Eu costumo orientar sempre a 1,30 m, é uma altura muito boa e é o centro da tomada 1,30 m, não é a parte de baixo nem a parte de cima, o centro da tomada é que tem que ficar a 1,30 m. A norma fala de entre 1,20 m e 1,30 m, mas se você for fazer de 1,20 m, é importante que todas as tomadas fiquem a 1,20 m. Se for fazer de 1,30 m, é importante que todas as tomadas fiquem a 1,30 m. Não é uma visão bonita de se ver uma tomada alta e outra baixa, uma a 1,30 m, outra a 40 m, outro a 1,19 m, enfim. O padrão é que é o chique, o padrão é que é o bonito. Eu já vi muita aberração nesse sentido, já vi tomadas de todas as alturas que se possa imaginar. A exceção era ver tomadas entre 1,20 m e 1,30 m. E aí, pessoal, para quem ficou curioso a respeito dessa caneta de teste aqui, que na verdade é um multímetro completaço. Na verdade ele mede tensão contínua, tensão alternada, ele mede continuidade, mede resistência, ele tem a buzina de continuidade, ele mede capacitância, ele tem um termômetro para medir a temperatura ambiente e outra coisa, ele é True RMS. Já falamos sobre essa sigla, né? True RMS, ou seja, o valor, o real valor médio quadrado. E quando você compara essa ferramenta aqui com essa outra ferramenta, a comparação ela chega a ser uma piada, pessoal. Chega a ser uma piada porque elas custam praticamente o mesmo valor e a única coisa que essa ferramenta faz é indicar a presença de um sinal AC. Ponto final. Ela não faz mais nada além disso. Então essa aqui é um multímetro completo, mede praticamente aí todas as grandezas que um eletricista predial precisa medir, com exceção da corrente, e também ela possui uma lanterna, tem uma lanterninha aqui, uma lanterna que não é muito forte, mas tem uma lanterninha que pode auxiliar no escuro, tá? Então ela detecta a presença de um sinal AC, e ao contrário dessa aqui que não diz onde está a fase, em qualquer ponto da tomada que você colocar ela vai acender e fazer esse barulho. Essa aqui ela indica exatamente qual é a conexão que tem uma fase, tá? Então, como eu disse, ela mede temperatura, mede resistência, mede continuidade, mede tensão AC, mede tensão de corrente contínua, mede temperatura ambiente, possui uma lanterna, mede capacitância, mede diodos, ou seja, é um multímetro completo. E outra coisa, é True RMS e ainda mede a sequência de fases para você saber qual é a orientação que o motor de indução trifásico deve rodar, se para a esquerda ou para a direita. Tá? Review completo a gente vai fazer dessa caneta aqui, talvez aí no nosso próximo bate-papo. Tá? Então eu queria só comparar aqui a tensão dela, né? Vamos fazer uma medição aqui agora para a gente comparar a tensão desse cara aqui com a tensão de um instrumento caro. Vamos ver?
Para fazer essa medição a gente utiliza aqui um acessório que é fornecido com o instrumento, que é uma ponta de prova, que corresponde aí à ponta de prova negativa, ou a ponta de prova onde você vai conectar no neutro ou no terra, tá? Vou selecionar aqui a função automática, esqueci de falar também, ela é automática. O que você colocar aqui ela vai medir, com exceção aí de algumas grandezas, mas se você colocar no automático, ela mede automaticamente a tensão contínua, a tensão alternada, a resistência e continuidade. Então o que você colocar aqui, ela vai medir sem danificar aqui o instrumento. Vou acender aqui a luz de fundo e ver quantos volts nós temos aqui. 209.6. Não sei se vocês conseguem ver lá. Aí 209.6. E a gente mediu no instrumento True RMS cerca de 210 volts. Vamos medir novamente para ver se não houve variação de tensão. Bom pessoal, e para tirar essa dúvida a gente vai utilizar esse alicate watímetro aqui True RMS para fazer também a medição da tensão aqui, só para a gente tirar essa dúvida, tá? (210.9). Então a gente viu que a caneta ela mede um pouco a menos, ela mediu aproximadamente 209.5 e esse aqui mediu 210.9, 1.4 volts a mais, portanto medindo aqui. Mas de qualquer forma é uma ferramenta muito legal, muito funcional, e se você comparar ela com uma caneta de teste comum, realmente chega a ser uma piada, porque ela custa aproximadamente R$100. Eu comprei isso aqui no Banggold e chegou em 20 dias e paguei provavelmente R$5 ou R$6 de frete, tá? Então review completo aí a gente faz dela aqui no canal da Eletricidade. Então é isso pessoal, a gente está chegando aqui ao final desse bate-papo. Se você gostou, deixa seu like aí, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, seja membro, tá? A gente vai ficando por aqui, um abraço e até o nosso próximo review, até o nosso próximo bate-papo aqui no canal da Eletricidade.